Sobre Palmeiras e Nino, em que pé está a negociação com o Zenit. Tem a lateral esquerdo brasileiro, importante possibilidade para o mercado no meio do ano. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras já cogita esperar até o meio do ano para contar com o zagueiro Nino. Apesar de ter mandado um emissário para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde o Zenit faz sua pré-temporada, o Palmeiras não conseguiu avançar nas tratativas com o clube russo. A ideia do Palmeiras é ter o Nino como seu plano A, B e C. O ex-zagueiro do Fluminense e da seleção brasileira é tratado no Allianz Parque como prioridade máxima. O grande problema é que, apesar de o Nino já ter aceitado a proposta do Palmeiras, não existiram avanços em relação ao Zenit. O time russo tem batido na tecla de que não quer perder um titular absoluto até o fim da temporada. E nesse momento, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira discutem se vale a pena esperar até a metade do ano, com a perspectiva de ter o Nino sem a convicção, ou tentar buscar uma outra alternativa por agora, correndo o risco de não poder mais contar com o ex-jogador do Fluminense. Palmeiras que acaba de contratar o Arias, contei para vocês no vídeo da manhã que a operação vai girar na casa dos 32 milhões de euros, ou quase 200 milhões de reais, com a inclusão de impostos e também comissão. Para completar sobre o Palmeiras, registrar que o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo pretende denunciar Andréas Pereira e Luigi por conta do comportamento da dupla no jogo contra o Corinthians. Você vai lembrar que o Andréas cavou um buraco na marca do pênalti para que o Memphis escorregasse e acabou acontecendo. Depois, na cobrança do pênalti, no gol marcado pelo Flaco Lopes, a bola sobrou, o Luigi acabou chutando, acertando uma criança que estava na arquibancada. Resta saber se o TJD tem autonomia para punir esses dois jogadores que acabaram passando despercebidos pelo árbitro. O que você pensa sobre a ideia do TJD? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Vou falar agora sobre o Campeonato Paulista, o que tem para ser decidido na última rodada. A gente teve já 7 dos 8 jogos, ou 7 das 8 rodadas dessa fase de grupos. São 4 times assegurados no mata-mata. Novo Horizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e a minha Portuguesa. Tem também um time já rebaixado de forma antecipada, a Ponte Preta. Outros 6 times têm chances reais de classificação e brigam pelas últimas 4 vagas. São eles Corinthians, Guarani, Botafogo, São Paulo, Capivariano e Santos. O Mirassol e o São Bernardo precisariam de uma baita combinação de resultados nas últimas ou na última rodada, em que o Mirassol recebe a Portuguesa e o São Bernardo recebe o Corinthians, para que eles tivessem chance de classificação. Há também 3 times brigando contra o rebaixamento, resta apenas uma vaga do rebaixamento e os candidatos são o Velo Clube, o grande favorito, tem apenas 5 pontos, vai precisar vencer o Santos, o Primavera e o Noroeste. Detalhe importante, Primavera e Noroeste se enfrentam. Hora de falar sobre o Palmeiras. Depois de vitória contra o Corinthians na casa do adversário, você espera por notícias boas, certo? Mas preciso contar que Paulinho pode voltar aos campos apenas depois da Copa do Mundo.
Terceiro reforço mais caro da história do Palmeiras, ele foi contratado junto ao Atlético Mineiro por 18 milhões de euros, além das cessões do Gabriel Menino e do Patrick, ainda não tem condição de jogo. Ele havia feito uma cirurgia pouco depois da Copa do Mundo de Clubes, na metade do ano passado. A previsão inicial é que se tudo corresse bem, ele talvez voltasse entre novembro e dezembro. Não aconteceu. A expectativa a partir daí foi de que, na reapresentação do elenco em 2026, ele já pudesse jogar. Não aconteceu. Depois, Palmeiras começou a projetar a possibilidade de tê-lo no primeiro semestre. Agora, diante da dificuldade na recuperação dessa lesão, não se descarta que o Paulinho só tenha condição de jogo a partir de julho. Na semana passada, o atacante fez seu primeiro trabalho dentro de campo, mas sem bola, ainda na companhia de fisioterapeutas. A verdade é que quando a Leila Pereira veio a público para dizer que o Palmeiras não contrataria em hipótese alguma jogadores machucados, ao responder sobre a chance de o Neymar ser contratado, ela acabou mordendo a língua, porque o Paulinho, que é muito bom jogador, acabou se tornando uma péssima opção. 18 milhões de euros, além da cessão em definitivo de outros 2 jogadores da base, por um atleta que até agora só conseguiu estar em campo em 16 partidas, com 3 gols e 2 assistências, com uma observação importante. Paulinho ganha mais de 2 milhões de reais por mês. Você multiplica esses 2 milhões de reais por mais de um ano, tempo que ele está no Palmeiras, tendo jogado apenas 16 vezes, e você percebe que o custo-benefício do Paulinho é horroroso. Só para completar o noticiário alviverde, Flaco Lopes está se transformando no herói dos clássicos. Nessa temporada são 5 participações em gol. Ele fez gol na vitória contra o Corinthians. Havia feito também gol contra o São Paulo. Já contra o Santos, ele deu uma assistência, além de outras 2 assistências diante do tricolor. A saideira sobre o Palmeiras. Com a vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o Verdão se tornou o time que mais ganhou do Corinthians no estádio alvinegro. São 7 vitórias do Corinthians contra 6 vitórias do Flamengo, 5 do Red Bull Bragantino e 4 do Fluminense. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentar e opine. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o Palmeiras. John Arias, enfim, é novo reforço alviverde. O anúncio aconteceu nesse sábado, operação de 25 milhões de euros fixos, mais quase 5 milhões de euros em impostos e mais 2 milhões e meio de euros em comissão. O pacote final da contratação de John Arias será de 32 milhões de euros. Reforço mais caro da história do Palmeiras e um dos mais caros do futebol brasileiro. A percepção dentro e fora do Palmeiras é de que a chegada do Arias muda o patamar alviverde. Mesmo levando em consideração que o Arias ocupa uma mesma posição do Alan, um dos principais destaques do time, a tendência é que o Palmeiras, com o reforço de alguém que brilhou demais com a camisa do Fluminense, seja bem mais competitivo. E o Palmeiras promete não parar por aí a busca por um zagueiro, embora as tratativas ainda não tenham avançado, e o Palmeiras pretende fechar o mais breve possível com o primeiro volante. Vale contar também que a janela de inscrições por aqui se encerra em 3 de março, embora exista uma brecha que permita por quase mais um mês a contratação de jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais por aqui. Você, torcedor palmeirense, pensa o que sobre o Arias? Vai dar certo? Foi bom reforço? Vai ter desempenho melhor, por exemplo, do que Andréas Pereira e Vitor Roque, os outros reforços mais caros da história alviverde? Já usa espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Hora de falar sobre o Palmeiras de olho em zagueiro do Grêmio. Vem do sul do país a informação de que o Palmeiras cogita contratar Wagner Leonardo. Zagueiro que é monitorado pelo Verdão desde que pertencia ao Vitória. Na oportunidade, porém, o Palmeiras preferiu contratar o Mikael e acabou perdendo o Wagner Leonardo para o Grêmio. Mikael já nem está mais no Palmeiras, foi emprestado por um time da Major League Soccer, enquanto o Wagner Leonardo faz sucesso e é titular absoluto do Grêmio. Ele também tem proposta do CSKA e sondagem de um clube da Arábia Saudita. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Grêmio para entender se o Palmeiras já fez proposta ou consulta. O pessoal do Grêmio assegura que não. A percepção é de que se houve contato, houve do Palmeiras com representantes do Wagner Leonardo. O Palmeiras busca, em caráter de urgência, mais um zagueiro e mais um volante, que se somariam à chegada de John Arias, muito próximo de ser anunciado. Um lateral direito não está descartado. Vale a lembrança de que o Palmeiras já abriu mão de 6 atletas do elenco profissional e contratou de forma oficial apenas um, o Marlon Freitas. O Arias tem tudo para ser o segundo.
A balança comercial alviverde está desfavorável, pelo menos até esse momento. Até por isso, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira trabalham no mercado em busca de contratações no plural. Janela por aqui se encerra apenas em 3 de março. Deixa eu... o Luigi é um atacante do Palmeiras, formado na base, não tem conseguido render no time principal, né? O Palmeiras acaba de voltar atrás numa negociação que estava muito próxima de ser fechada. O Luigi tinha tudo acertado para virar reforço do Al Ittihad, da Arábia Saudita, tá? A proposta do Al Ittihad era de 2 milhões de euros por empréstimo de um ano, com a opção de compra avaliada em 8 milhões de euros. Salário de 2 milhões de euros por temporada. Isso daria quase 1 milhão de reais por mês. Com a lembrança de que hoje o Luigi deve ganhar algo na casa pouco inferior a 100 mil reais. O cara teria a chance de multiplicar o salário dele por 10. Na última hora, o Palmeiras recuou e desistiu do acordo, tá? Não se sabe ao certo motivo. O Atlético segue interessado, mas as conversas estão frias, tá? Estão frias. Então, é basicamente esse o panorama do Luigi. O Luigi esteve muito perto de ser emprestado para o Al Ittihad, tá? Da Arábia Saudita, 2 milhões de euros mais 8, se fosse comprado. No final das contas, o acordo não aconteceu. O Valdene Novaes. Nicola, quem mais vem ao Palmeiras? O Arias está contratado, será anunciado assim que fizer exames médicos. Palmeiras e o Wolverhampton estavam trocando últimas minutas do contrato, é um contrato de 25 milhões de euros fixos, mais 18% de comissão, 18% de impostos, mais 10% de comissão. A gente está falando de um contrato de 32 milhões de euros. Muito dinheiro envolvido. Diante de tudo isso, demora mesmo, tá? Assim que o Arias for liberado, ele vem para o Brasil, faz exames médicos e assina contrato de 4 temporadas, vai receber na casa dos 2 milhões e meio de reais mensais. O Palmeiras consultou o Wolverhampton para falar sobre o Pedro. Pedro é um lateral direito de 19 anos de idade, que havia sido revelado no esporte. Ele, inclusive, foi a maior venda da história do esporte. Pedro Lima, ele se muda para o Wolverhampton, futebol inglês não joga tanto, vai emprestado para o Porto B, onde vai só mais ou menos, ele volta para o Wolverhampton, tem 3 jogos na atual temporada, entrou no minuto final de um jogo, entrou no minuto final de outro jogo, e disputou mais 7 minutos num jogo da Copa da Liga Inglesa. Não está conseguindo espaço, e o Palmeiras, com dificuldade na lateral direita, cogita contratá-lo. O Palmeiras também busca um volante, o Fred, do Fenerbahçe, foi alguém de quem já falei, né? O Leonardo Limeira, Nicola, em janeiro, a informação que eu tenho é de que o Arias não retornará ao Brasil nessa janela. 3 semanas depois, a Arias está perto de ser anunciado como reforço palmeirense. É verdade, Leonardo, mas só para entender e contextualizar. Desde janeiro, o Wolverhampton perdeu mais 4 ou 5 jogos, se afundou na zona do rebaixamento e não tem mais chance de escapar. Hoje, inclusive, a principal briga do Wolverhampton é para não ter a pior campanha da história da Premier League, tá? O time tem 8 pontos. Vou até pegar aqui a classificação, só para a gente contextualizar. Acho que é legal até para vocês entenderem. São 8 pontos conquistados depois de 24 rodadas, tá? O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Nottingham Forest. Então, 8 para 26, a gente está falando de uma diferença de 18 pontos. Ou seja, o Forest foi rebaixado. Se o Forest, nesse período de 3 semanas, tivesse tido resultados um pouco melhores, a ideia era mantê-lo. Beleza? E só para completar, né? O Palmeiras precisou pagar 8 milhões de euros a mais do que o Wolverhampton desembolsou para tirar um dos principais jogadores da América do Sul. Olha que loucura. O Arias sai do Brasil grandão, gigante, vendido por 17 milhões de euros. Vocês vão lembrar, né? A discussão era se o Arias ou o Arrascaeta, quem era o melhor jogador em atividade no Brasil. Ele vai para a Premier League por 17 milhões de euros. 7, 8 meses depois, o Palmeiras o compra gastando 8 milhões de euros a mais do que o Wolverhampton. Importante registrar que o Fluminense vai ter direito a 800 mil euros desse negócio. O Flu ficou com 10% da mais-valia. Se a mais-valia foi de 8 milhões de euros, mais-valia é o lucro, né? Vão sobrar para o Fluminense 800 mil euros. É isso aí, rapaziadinha. Mais um vídeo importante aqui no canal. Informações do Palmeiras aí, cortes com o Jorge Nicola, trazendo as últimas informações do Verdão para te manter sempre muito atualizado.
Fortalece com o like, se inscreva no canal, muito importante pro nosso trabalho. E assim que pintar mais notícias, a gente volta, fechou? Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui.